Presta atenção nisto. Você não foi chamado para ser evangélico, você foi chamado para ser imitador de Cristo. Então, se você vive amaldiçoando, se você tem ódio no coração, sinto te dizer que você não é imitador de Cristo. Porque Jesus perdoou aqueles homens que estavam maltratando ele. Jesus perdoou os homens que bateram nele, que cuspiram nele, que pregaram ele, que bateram nele. Jesus estava perdoando aqueles malditos. Que crentes somos nós? Somos imitadores de Cristo? Coisa nenhuma. O mundo está cheio de falsos profetas. O mundo está cheio de falsos cristãos. O mundo está cheio de religiosos falsos. É o que mais tem pelo mundo. Está cheio de religiosos. Pode até profetizar, pode até ter visões. Isso não quer dizer nada. Nada. A graça e a paz. Vamos para a ministração da palavra. O texto já está no mural. Nós vamos ler alguns versículos em Efésios capítulo 5. Nós vamos meditar no texto em Efésios, entendendo a promessa, a majestade, a graça do Senhor sobre as nossas vidas. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeia entre vós como convém a santos. Nem torpeza, nem parvoices, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador ou impuro ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque noutro tempo eres trevas, mas agora sois luz, no Senhor. Andai como filhos da luz. Amém. Vamos orar mais uma vez? Santíssimo e eterno Deus, depois de lermos a Tua palavra, nós buscamos a Tua unção e graça sobre a nossa vida. Reconhecemos a nossa insuficiência e a nossa dependência do Teu Espírito, que é glorioso, o Espírito Santo de Deus que acompanha a igreja, que move e tira as barreiras, os empecilhos e embaraços. Espírito Santo de Deus que nos instrui, que nos orienta, nós dependemos de Ti. Vem sobre a nossa vida, vem sobre a nossa mente, faz-nos entender os Teus propósitos, para que cresçamos na graça e no conhecimento do reino eterno de Jesus Cristo, Filho do Deus único. Amém. Nós lemos um texto em Efésios. Efésios é uma carta, e é uma carta extraordinária. A carta aos Efésios é uma carta que foi escrita na prisão. É uma carta que é atribuída ao apóstolo Paulo e no período em que Paulo estava preso. Essa carta foi enviada para os irmãos que estavam em Éfeso, e essa carta ela é diferente das outras cartas, porque você não encontra na carta aos Efésios a mesma introdução que Paulo utilizou nas outras cartas, direcionando para um grupo, fazendo uma saudação diretamente para um grupo, ou tratando de algum assunto. Porque as cartas no mundo antigo, e as cartas paulinas, eram cartas que Paulo escrevia para dar solução a problemas que chegavam até os ouvidos dele. Como Paulo era um missionário e viajava por muitas regiões, aqueles homens que estavam em determinadas regiões por onde Paulo havia passado, alcançavam Paulo em outra cidade e levavam até o conhecimento de Paulo problemas que aconteciam em algumas comunidades. Se você ler a carta aos Coríntios é Paulo respondendo a uma série de questões que eram levantadas pelos irmãos naquela comunidade.
Porém, na carta aos Efésios, Paulo não trata de um problema da igreja. Paulo não está tratando de uma questão social, de uma questão importante. Paulo escreve, na realidade, não uma carta propriamente, mas sim um sermão. É um pastor direcionando uma pregação escrita para aquela comunidade. É a palavra de um pastor, de alguém muito experiente no mundo espiritual, e com tamanho amor, e com tamanha inteligência e sabedoria, escrevendo para uma comunidade, para que essa comunidade entendesse a profundidade, para que essa comunidade entrasse na linha que aquele autor estava escrevendo. E qual é a linha? E qual o interesse de Paulo? É o que eu vou trazer para vocês, porque é o mesmo interesse que Paulo tinha para escrever aquela comunidade. O mesmo coração pastoral de Paulo é o coração que toma também o nosso coração e a nossa vontade de falar ao povo de Deus. Nós temos pregado aqui nessa comunidade há alguns anos e temos falado, já falamos dos evangelhos, já trazemos aqui para os irmãos Tessalonicenses completo, já trouxemos Efésios em outras passagens, já ensinamos Romanos, e nós temos continuado a ensinar a igreja, porque é assim que o povo de Deus cresce na graça, que é buscando o Espírito Santo, que é se dedicando, que é orando, e cresce no conhecimento. Porque qualquer homem ou mulher de Deus que apenas vive uma vida só em oração, mas não estuda, não aprende a palavra, ele tem sim experiências espirituais, mas quando é questionado, quando alguém pergunta a respeito da sua fé, quando surge alguma questão, esse cristão não sabe responder. Ele não responde, por quê? Porque ele não conhece a palavra, não estudou a palavra, não deu tempo para que a palavra penetrasse na sua mente e fizesse morada. É por isso que nós, e em todos os lugares do mundo, as igrejas espalhadas pelo mundo, os cristãos ouvem a ministração da palavra, porque se o crente não leu a palavra a semana inteira, não teve oportunidade, ou não teve vontade, ou não sentiu interesse, mas se ele for um cristão que acompanha a sua comunidade, pelo menos no domingo, vai ouvir a ministração da palavra, e essa palavra deve ficar no seu coração. Porque é dessa maneira que o Senhor instituiu para que a palavra fosse proclamada, para que a palavra fosse pregada, porque o que alicerça o cristão não são apenas os louvores. O que alicerça a vida do cristão é a fundamentação na palavra. O que significa isso? Se você tem raízes, se você entende perfeitamente por que você é evangélico, você entende por que você recebeu a salvação, você sabe por que Jesus morreu na cruz e não morreu de outro jeito, você sabe por que, em qual período Jesus veio, qual foi a necessidade de Jesus ter padecido como padeceu. Se você não entende nada dessas coisas, nós somos cristãos pela metade, porque não basta apenas ser mais um cristão, ou seja, mais um praticante do cristianismo, apenas porque a família gosta, apenas porque você é simpatizante, porque você acha bonito ser evangélico. Ser cristão é muito mais do que achar bonito, é muito mais do que achar bacana, é muito mais do que gostar de cantar. Ser cristão é uma atitude, é uma mudança radical na vida, é um pensamento diferente, é uma conduta diferente, é um caminhar diferente. Ser cristão não é apenas ser religioso, é ser acima de religioso. Ser cristão, como o texto que Paulo diz para aqueles que ouviam esse texto, Paulo disse: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Ora, como que alguém pode mandar uma outra pessoa imitar Deus? Não parece um absurdo? Não parece algo desconexo da realidade? Como é que pode seres humanos imitar Deus? Deus, é o Todo-Poderoso. Porém, quando o apóstolo Paulo está escrevendo para essa comunidade, o apóstolo Paulo está se referindo a Jesus. Jesus, o Deus encarnado. Deus é tão maravilhoso, tão poderoso, tão incrível, que Ele constitui esse universo gigantesco,
Ele cria um planeta diferente de todos os planetas que existem. Ele coloca seres humanos nesse planeta e Ele, Deus, resolve se mostrar, comunicar com esses seres que Ele criou, porque Deus ama muitíssimo a cada um de nós. O amor que Deus tem pela humanidade é um amor que não dá para calcular. Não dá para o ser humano comum achar que vai entender as coisas de Deus, porque não dá para entender. Porque Deus trabalha e os pensamentos de Deus são muito elevados para um ser humano comum entender. Os pensamentos e as atitudes de Deus são extremamente elevadas e profundas para seres carnais e pequenos como nós compreendermos. O que nós entendemos é que mesmo diante da nossa insuficiência, da nossa pequenez, o Senhor, pela sua tremenda misericórdia e poder, olhando do alto e sublime trono, viu em nós e resolveu nos resgatar. Ele resolveu na sua misericórdia chamar a cada um de nós pelo nome, nos tirar da maldição eterna, nos tirar da perdição eterna, nos tirar da fornalha de fogo. Ele resolveu chamar a cada um de nós e a nos dar a sua unção e a sua graça, e a nos chamar de filhos, e a Jesus Cristo, que é nosso irmão, porque Jesus é o único Filho original de Deus. E Jesus, Ele não se incomoda de nos chamar de irmãos, Ele não se envergonha de nos chamar de irmãos. Por quê? Porque foi Ele quem nos escolheu. Ele nos escolheu para o seu reino eterno, para que nós sejamos igualzinho a Ele, para que nós olhemos para o nosso irmão mais velho, e olhemos para Ele que é amado do Pai, Ele que fez a vontade do Pai, Ele que veio para esse mundo tão tenebroso, que ficou perto de homens impuros, que ficou perto de homens imundos, maldosos. Jesus que viveu no meio de uma maldição tremenda, mesmo com toda a unção e graça, Ele olhava para os homens com um olhar de amor. Quando Jesus estava na cruz, olhou para aqueles malditos homens que estavam ali pregando a Ele, depois de terem espancado a Ele, Jesus ainda no seu amor diz: Pai, não impute a eles esse pecado. Pai, olha ainda para esses homens ignorantes e pequenos e tem misericórdia dele, porque eles não sabem o que estão fazendo, Pai. Que amor é esse que Jesus tem por nós? É esse amor de Jesus que faz com que a gente permaneça servindo a Ele. É esse amor que olha para nós, pessoas impuras, pessoas que cometem tantos erros, pessoas medrosas, pessoas que fazem tantas coisas erradas, e mesmo assim Ele olha: Pai, tem misericórdia. Pai, tem compaixão. E Jesus intercede por você, intercede por mim. Só por isso eu estou aqui. Só por causa da misericórdia dele é que eu estou em pé. Só por causa da misericórdia dele é que eu estou nesse lugar falando da graça de Deus. Não é por mérito algum, não é por vantagem intelectual nenhuma, não é por postura nenhuma, porque eu não sou melhor do que ninguém. O Senhor sabe quem eu sou. E por Ele conhecer quem eu sou, Ele trabalha no meu íntimo, Ele move tudo aquilo que é ruim em mim, Ele mexe com a minha mente, me faz entender quem eu sou. E quanto mais eu entendo quem eu sou, mais graças e mais glória eu dou para Deus, porque quanto mais eu entendo o miserável que eu sou, mais eu agradeço a Deus pela graça de ter me alcançado. Porque eu poderia ser um perdido, eu poderia estar nesse mundo perdido, praticando as coisas ruins que os homens adoram fazer, poderia estar longe da presença de Deus, mas Deus teve misericórdia da minha alma, e me resgatou, e te resgatou, e por isso nós estamos aqui essa noite. Não por mérito algum, nós não somos bons coisa nenhuma, não somos melhores do que ninguém nessa cidade, mas é única e exclusivamente pela misericórdia e pela graça de Deus que nos alcançou, é que nós estamos aqui. E quando eu entendo isto, o meu coração, ele treme na presença de Deus. Quando eu entendo o miserável que eu sou, eu só tenho que agradecer a muitíssima graça que me alcançou, e a plenitude do Espírito que tem usado a minha vida e tem usado a tua vida para a glória daquele que nos chamou.
É por isso que a igreja está com as portas abertas, porque existem milhares e milhares de pessoas que precisam ser resgatadas, são famílias que precisam ser alcançadas, são homens que estão encaminhando-se para o inferno, são famílias que estão se encaminhando para o inferno, são jovens que estão se perdendo nas drogas, são homens que estão se perdendo na prostituição, precisando serem resgatados, porque o caminho deles é a maldição, o caminho deles é o inferno, o caminho deles é a morte eterna. Mas Jesus, Ele ama, Ele chama, Ele está pelas esquinas, Ele está pelas vilas, Ele está nos lugares longínquos, está nas grandes cidades, está nos templos grandes, está nas igrejas pequenas, com as portas abertas, chamando: vem, filho, vem para junto do Pai. Vem para os meus braços, porque o mundo só tem maldição, o mundo só oferece desgraça, o mundo só tem coisa ruim, não tem nada que preste, porque os homens não amam os outros, os homens querem tirar o máximo que pode, a humanidade quer tirar o máximo proveito dos outros, porque os homens só pensam em si mesmos, as famílias só pensam em si mesmos. Mas o que faz com que nós possamos imitar a Deus? Podemos imitar o Senhor no amor. Quando o Senhor nos chama, o amor que Ele coloca no nosso coração nos constrange, e nós sentimos amor pelas almas, sentimos amor pelos irmãos, sentimos afeição pelos irmãos, e isso não vem de nós, é dom de Deus, não vem do homem, porque o homem é mau, o homem é perverso, o homem é ruim. O homem ama a si mesmo. O que é que faz mudar a minha mente, o meu coração? É o Espírito de Deus que vem sobre a minha vida, que vem sobre a tua vida. E se nós não sentimos coisa alguma, se nós não importamos com ninguém, se a nossa vida é somente pensar em nós e não pensamos em mais nada, é porque nós ainda não somos imitadores. Nós apenas somos seguidores. Nós não fomos chamados para ser seguidores, nós somos chamados para ser imitadores de Cristo. Imitador de Cristo não é apenas seguir, imitador de Cristo não é só levantar a mão, imitador de Cristo não é só andar, imitador de Cristo é viver uma vida verdadeiramente cristã, é ter amor pelas almas, é amar o seu irmão em Cristo Jesus, é amar a comunidade, é se ligar nas necessidades da comunidade, não é pensar somente em você, no seu umbigo, nas suas necessidades, não. Isso não é ser cristão, isso é ser religioso. O mundo está cheio de religiosos, irmãos, pessoas muito mais religiosas do que nós. Tem pessoas aí que não saem da igreja, tá manhã, tarde e noite, mas não tem um coração voltado para o Senhor. Apenas são religiosos que acham que pelo seu mérito, que acham porque estão indo todos os dias para a igreja, estão garantindo a sua salvação. A salvação é muito mais do que ir para a igreja. A salvação é muito mais do que ser um religioso. A salvação, ela vem no momento em que você entende que Cristo em nós é a esperança da glória. Se nós não formos transformados pelo Espírito Santo, nós somos iguaizinhos a qualquer um outro que nem frequenta a igreja. Se o Espírito Santo não estiver em nós, martelando no nosso coração, falando na nossa mente, fazendo com que haja mudança em nós, nós somos como uma folha levada pelo vento. E o mundo está cheio de pessoas que são levadas pelo vento, que adoram um monte de coisa, que seguem um monte de homens, que seguem um monte de doutrinas erradas, que seguem um monte de filosofias erradas. O mundo está cheio de filósofos, o mundo está cheio de gurus, o mundo está cheio de homens fazendo um monte de coisa por aí. Mas você e eu fomos chamados para ser imitadores de Cristo. Presta atenção nisto. Você não foi chamado para ser evangélico, você foi chamado para ser imitador de Cristo. Não é pouca coisa não, não pensa que é uma coisinha básica não. Ser imitador de Cristo é vir para a igreja? Isso é o menor das coisas, irmãos. Ser imitador de Cristo é todos os dias você prestar atenção na sua conduta, é olhar para o teu tipo de vida, é olhar para o teu tipo de pensamento, é olhar para a forma que você trata as outras pessoas, é olhar como que você trata os outros indivíduos. É isto que é ser imitador de Cristo.
é ser paciente. Se você é uma pessoa impaciente, nervosa, odeia tudo e todos, só tem paciência com 2 ou 3, você não é imitador de Cristo. Imitador de Cristo tem paciência com as pessoas. Imitador de Cristo não fica irritado com as pessoas, não fica jogando tudo para o alto, não fica quebrando tudo, não fica maldizendo, não fica amaldiçoando o tempo, não fica amaldiçoando a casa, não fica amaldiçoando nada. Se você é imitador de Cristo, você tem a paciência e a natureza de Cristo, que é uma natureza pacífica. Um cristão pacífico, um crente que sabe entender as outras pessoas, que não vive com ódio no coração, que não vive amaldiçoando. Então, se você vive amaldiçoando, se você tem ódio no coração, sinto te dizer que você não é imitador de Cristo. E o mundo está cheio de pessoas assim. O mundo está lotado de pessoas assim. E você não pode ser mais um, você não pode ser mais uma. O amor de Cristo tem que estar no seu coração, a paciência, a moderação tem que fazer parte da tua vida. O perdão deve fazer parte da tua vida. O perdão é algo que é profundo no coração do cristão, porque Jesus perdoou aqueles homens que estavam maltratando ele. Jesus perdoou os homens que bateram nele, que cuspiram nele, que pregaram ele, que bateram nele. Jesus estava perdoando aqueles malditos. E quantas pessoas não perdoam nada, não pode pisar no calcanhar, não pode fazer uma coisinha na vida, que o ódio toma conta do coração. Que crente somos nós? Somos imitadores de Cristo? Coisa nenhuma. O imitador de Cristo não carrega ódio no coração. O imitador de Cristo perdoa, mesmo que levou prejuízo, mesmo que foi ofendido, mesmo que te fizerem mal. Você tem que permitir que o seu coração perdoe, que a tua boca perdoe, que a tua mente perdoe, que você não carregue esse mal, porque se isso continuar sendo carregado na tua vida, você não é imitador de Cristo, é um falso profeta. É alguém que profetiza, é alguém que diz, que fala em nome de Jesus, mas não vive aquilo que prega. O mundo está cheio de falsos profetas. O mundo está cheio de falsos cristãos. O mundo está cheio de religiosos falsos. É o que mais tem pelo mundo. Está cheio de religiosos. Para todo quanto é canto que você olha, tem um monte de religioso. Com um coração cheio de ódio, com um coração cheio de amargura, com um coração que não perdoa ninguém, que não tem paciência com ninguém, que não ama ninguém, e vive carregando talvez uma Bíblia debaixo do braço, que vive em todos os cultos de portas abertas, pode até profetizar, pode até ter visões, isso não quer dizer nada, nada. Não pensa que ser profeta, falar em línguas é alguma coisa, que isso não vale nada. Ninguém é salvo por profetizar, ninguém é salvo por falar em línguas, ninguém é salvo por ter visões, ninguém. Não pense você que ser aquele que é bem famoso no meio evangélico, que isso te coloca num lugar melhor, que não coloca ninguém no lugar melhor. Antes ser um pequeno que ninguém te enxerga, mas que tem um coração abençoado, que tem uma mente transformada, que tem um coração perdoador. Ninguém sabe nem o teu nome, mas você tem o nome escrito no livro da vida, é isso que importa. Ninguém te conhece no mundo espiritual porque você não faz campanha X, não faz campanha Y, porque você não tem CD, porque você não prega em grandes lugares. Isso não importa. O que importa é que o seu nome esteja escrito no livro da vida, com o sangue de Jesus Cristo. É isso que importa. Que no mundo espiritual saiba o teu nome, que os anjos sabem o teu nome, que nos céus o teu nome é proclamado. Por quê? Porque você é imitador de Cristo. É isso que vale na vida do crente. E quantas pessoas vivem correndo atrás de sucesso, vive correndo atrás de fama, vive correndo atrás de aparecer. Ninguém chama o meu nome, ninguém toca no meu nome, não sou convidado para coisa nenhuma. Isso não serve para nada. Isso é apenas para orgulho do homem, não serve para coisa nenhuma. O que nós precisamos é ter bondade, porque Jesus era bom, Jesus tinha misericórdia das pessoas. Jesus olhava para as pessoas que estavam à sua volta
e providenciou pão e peixe, porque não queria que ninguém ficasse com fome ao lado dele. Jesus providenciou algo para aquelas pessoas comer. Jesus providenciava uma palavra de alívio. Jesus se preocupava com a comunidade. Jesus se preocupava com seus discípulos. Ele era todo amor, ele era toda virtude, graça. E é isso que eu e você devemos ser: mais bondosos, mais misericordiosos, mais cooperadores com a obra de Deus, pensar muito mais na graça e na misericórdia do Senhor do que pensar em nós mesmos, porque nós vamos passar, irmãos, nós vamos passar, todos nós vamos embora dessa terra, e o que você fizer vai cair no esquecimento, e o que você construir mais cedo ou mais tarde vai cair, vai quebrar, vai ficar velho, vai ficar feio. Nada do que a gente pode achar que é valoroso tem algum valor nessa vida. Agora, se você for uma bênção nessa vida, se você alcançar alguma alma nessa vida, se você abençoar a vida de alguém, se você for bom, se você for misericordioso, se você for perdoador, se você for uma pessoa que tem paciência, isso sim não vai cair no esquecimento. Mas não adianta nada ganhar o mundo inteiro, ser dono disso e daquilo outro, tudo isso vai ficar. E quem não fez nada vai aproveitar e ainda vai falar mal de você. O pior é isso. Além de você não levar nada, ainda vão falar mal de você. Então é muito melhor você adquirir coisas preciosas no mundo espiritual. É muito melhor você ser conhecido no mundo espiritual. É muito melhor que o seu nome seja conhecido dos anjos do que dos homens. É melhor que a tua vida seja conhecida do Senhor, por ser você imitador, do que ser imitador de fulano, de beltrano, imitador de ciclano. Tem tanta gente aí imitando, um monte de camarada que não presta. Tem um monte de sujeito ruim e pessoas imitando. Por quê? Porque fulano está em evidência. Porque fulana está em evidência. Isso é lixo. Não serve para nada no mundo espiritual. Nada, nada. A própria Bíblia nos fala que muitos dirão: Senhor, Senhor, em teu nome nós fizemos isso e aquilo. Ele dirá: afasta-te de mim, maldito, porque eu não te conheço. E você está pensando que é brincadeira ser evangélico. Você está pensando que é só ser crente, tudo está resolvido. Não é nada disso. Trata de arrumar a sua vida. Trata de ajeitar o seu dia a dia. Trata de pensar nos seus atos, naquilo que você abre a boca, naquilo que você resolve fazer. Porque Deus está olhando para ti. Porque tudo que você diz está sendo escrito. Tudo que você faz está sendo escrito. E todos os livros vão se abrir no grande dia. E a vida que nós tivermos vai ser descrita diante de nós. Nada fica batido. Nada passa batido. As desculpas esfarrapadas que você dá pode servir para mim, porque eu não sei da tua vida, mas não tem como você se desculpar diante do Senhor. Aquilo que você pode fazer e não faz é negligente, é incompetente, está ocupando espaço de outro. Por isso que ele diz para nós nos humilharmos diante das potentes mãos do Senhor. O que significa humilhar? Quando nós nos humilhamos, nós entendemos quem nós somos. Uma pessoa que se humilha, ele desce no pó, ele entende quem ele é, entende o seu chamado, entende a sua importância no mundo espiritual e desce na presença do Senhor. Quanto mais nos humilharmos, mais o Senhor pode nos exaltar no mundo espiritual. Porque nesse mundo não adianta ser famoso e não ser conhecido pelos anjos nem pelo Senhor. Pode ser famoso o jeito que for, pode escrever centenas de livros, pode ter filmes, pode ter CDs, pode o seu nome e a sua imagem estar em todas as esquinas. Isso não quer dizer nada, nada vezes nada. Pode ser para algum homem que adora isto, ou para alguma pessoa que deseja isso para a sua vida. Sinto dizer que é a pior coisa que você pode estar escolhendo para você, ser conhecido pelos homens. É muito melhor ser conhecido pelo Senhor. É melhor, irmão, ser conhecido pelo Senhor. Porque quando você abrir a sua boca e clamar, o Senhor ouve.
Quando você descer na presença do Senhor, o Senhor vai dar atenção para você. Por quê? Porque você é íntimo dEle, você é íntima dEle. Ele te conhece no profundo, te conhece no íntimo. Não é aquela oração superficial, não é aquela postura superficial para os outros verem, não. É uma vida consagrada ao Senhor. Um original. Sabe o que é original? Original é aquilo que você pega, você olha na frente e atrás e você reconhece que é algo de qualidade. Tem tanto crente falsificado aí, irmãos, que você olha pela frente e parece uma grande coisa. Quando você vira para trás, que porcaria, que vida medíocre, que boca profana, que língua odiosa. Aí você vira do outro lado, nossa, que maravilha, que bênção, como canta bonito, até prega bem. Aí você vira o outro lado, que vida medíocre, é um horror em casa. O bom é ser original, na frente e no verso. É por isso que a palavra que a gente prega aqui, é palavra que às vezes não agrada o coração de muita gente. A gente não vem aqui fazer que o auditório fique feliz pulando, trazendo mensagens que você saia daqui se achando o cara. A nossa mensagem é você entender que nós somos porcaria, sim. Que nós somos carne, sim. Que nós precisamos da misericórdia de Deus, sim. Que nós não somos coisa boa, não. Essas pregações que ficam colocando você lá para cima, você se acha, é pregação falsa. Porque a pregação verdadeira é a mesma que Paulo mandou para aqueles irmãos. Paulo disse para eles: se vocês continuarem do jeito que vocês estão, vocês serão condenados. Paulo disse para eles: sejam imitadores de Cristo. Por quê? Porque Paulo era um homem da verdade, era um pregador original. Ele não ficava amaciando o ego dos irmãos, não. Ele mandava os irmãos largarem a prostituição, ele mandava os irmãos largarem a bebedeira, ele mandava os irmãos largarem a língua profana. Ele falava: irmãos, vocês têm que ter uma vida certa. Isso sim é palavra de apóstolo. Mas no Brasil, infelizmente, a palavra dos apóstolos que estão valendo hoje são a palavra que está fazendo a multidões saírem alegres com eles mesmos. Multidões saindo glorificando eles mesmos, porque eles descobriram que são maravilhosos, eles descobriram que eles são poderosos, eles descobriram que pode tudo. Esses são os apóstolos do último dia, que as pessoas ficam felizes com esses apóstolos e fazem a vida desses apóstolos maravilhosas. Alguns já são milionários, tem jatinho particular, tem carro blindado, tem helicóptero. Isso sim é crente de verdade. O resto é resto. Será que o nome deles é conhecido no reino espiritual? Ou a glória deles já recebeu aqui na terra? Hein? Será que não já receberam toda a glória aqui na terra? Eu imagino que sim. São tão famosos que nem Jesus chega perto. Tem aí pessoas extraordinárias. Entenda, irmãos e irmãs, nós precisamos da misericórdia do Senhor para caminhar. Precisamos da misericórdia do Senhor para trilhar. E o Senhor tem tido misericórdia da minha e da tua vida. E é por isso que a palavra que vem para nós é uma palavra que mexe no profundo. Essa é a palavra verdadeira. Porque a palavra que alimenta o teu ego, ela não é uma palavra original do reino celestial. A palavra original é: eu e você precisamos melhorar, e muito, muito, para que o nome do Senhor seja glorificado, para que a glória do Senhor alcance os lugares que precisa alcançar, para que as famílias sejam alcançadas, para que vidas sejam transformadas. É preciso que nós sejamos bênção na vida das pessoas. Você e eu precisamos ser bênçãos para a vida de muitas pessoas. Amém? Vamos orar? Vamos pedir a misericórdia do Senhor?